cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Graça e paz, meus irmãos. O trabalho nosso é descansar em Deus. Deu trabalho aqui o sistema, não entendi. Teve algum probleminha e infelizmente travou o vídeo. Eu comecei na hora, né? E sempre começo uns 5 minutinhos antes, né? Eu quero rogar aos irmãos a paciência, né? O amor, a compaixão, para juntos trilharmos o caminho da fé, o caminho do amor que o Senhor Jesus tem derramado sobre as nossas vidas, e a gente vai derramar e continuar derramando um pelos outros, meus irmãos. Amados irmãos, eu vou saudar os irmãos como eu fiz domingo passado, e de manhã e à noite. Olha, nós temos a nossa irmã Heloína, boa noite, Heloína. Maria dos Reis, boa noite, Nilza, boa noite, povo de Deus, né? A Maria Regina, eu queria saber quem que é a Maria Regina, depois vocês me ajudam. A Eunice, a Ana Maria, aí tem a nossa irmã Elda, né, conosco, a minha secretária, a irmã Marluce, e graças a Deus, irmãos, nós estamos assim juntos no Evangelho, juntos pela fé no Evangelho, na graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Estou dando um alô para os irmãos aqui. E o meu desejo é que vocês estejam nessa hora convidando a família, os irmãos, para estarem juntos, participando conosco nesse momento tão
especial, um momento de fé, onde nós estudamos a palavra de Deus, né? Convida seus irmãos, né? A Nilson perguntou, não tem hoje? Hoje perguntar o quê, né? Nós temos sim, temos o estudo, a dificuldade. Eu não entendi, a câmera ficou travada e eu só fiquei sabendo na hora que eu vi que ninguém comentou nada, me deu um desespero. Eu falei, poxa, não tem ninguém dando um oi, nem um joinha, e eu já tinha feito até a leitura do texto da palavra de Deus. Olha o nosso irmão Gilberto Coelho, graça e paz, meu irmão também com a gente, né? Nós vamos, irmãos amados, orar ao nosso Deus para participar dessa hora importante. Eu gostaria também de algum irmão, né, que tiver algum pedido de oração, escreve aí, deixa eu ver se eu consigo participar com vocês, orar com vocês também, pela família de vocês, pela vida de vocês. Nós estamos terminando esse estudo sobre a vida de Elias e sobre a vida de Eliseu. Nós vamos estudar após as minhas férias. A partir do dia 17 nós estamos saindo de férias. Vamos ficar apenas 10 dias de férias. E quando a gente retornar, nós estaremos iniciando uma outra série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. O nosso irmão, o evangelista Lindomar, vai ficar nos estudos, 2 estudos na quarta-feira, 2 estudos na escola dominical. E nós teremos o presbítero Adalberto, que estará pregando nos 2 domingos à noite, né? Então eu estou aqui olhando para os irmãos que estão conosco, né? A Edilene chegou agora, Deus abençoe, Edilena, doutor Hamilton, Deus abençoe, meu irmão, também. Ora, orar pelo o tio Ageu, né? Está com dengue, é melhor, né? Isso deu até medo aqui, mas olha, dengue dá para curar, né? Graças a Deus temos recurso, né? Então, é isso mesmo, Marlos. Vou sair de férias, né? Eu tô com saudade da minha mãe, né? Do meu avô, que foi meu pai. Ele quem me criou. E tá tão decadente agora. Eu quero lá orar com ele, ficar com ele um pouquinho. Isso, meus irmãos. Nós vamos orar pelo tio Ageu. Tem mais algum irmão que gostaria de colocar algum pedido de oração, alguma intercessão ao nosso Deus? E nós vamos orar com vocês enquanto, né, os irmãos estão juntos, né? Eu não gosto de atrasar, gosto sempre de começar no horário, né? Mas vamos orar um pouquinho. Nesse momento, os irmãos tiver oração ou pedido, pode colocar, eu estarei, né? Oramos pelos enfermos, é claro, todos os enfermos, né, Gilberto? Vamos orar sim. Meus irmãos, tá levantando assim, vocês estão assistindo, acho que as boas notícias, já tem um remédio que é dado para os animais, acho que para tirar verme, né, vermífugo. E depois o doutor Hamilton põe o nome dele aí, que eu brinquei com ele e com o Adalberto hoje. Eu falei assim, ó, se cura boi, né? E parece que o pessoal lá na África tem sido muito resistente contra a Covid, porque toma esse remédio, né? Um remédio contra praga, sarna, piolho e um monte de enfermidade lá. E tem dado respostas. Inclusive, já fiquei sabendo que alguns membros da igreja aqui já compraram até esse remédio, já tem estocado. O estoque que tinha nas farmácias já se perdeu, né? O povo tem comprado tudo no medo de faltar. Então Deus está levantando, irmãos, inclusive já a cura para essa praga, né? Essa peste que nós fomos acometidos. Então nós temos que orar sim uns pelos outros, né? Pedindo a misericórdia, a bondade do nosso Deus. Então nós vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, nós agradecemos o dia de vida que o Senhor nos deu e estamos terminando o dia de hoje estudando juntos a Tua palavra. O Senhor é o Deus que não nos abandona, não nos desampara. E o trabalho nosso é confiar no Senhor, porque o Senhor trabalha pela nossa vida. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós rogamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre os enfermos, ó Pai, os enfermos da nossa igreja. Ó Deus, pelo tio Ageu, tio da nossa irmã Heloína, tem misericórdia dele, cura da dengue, que ele possa ser amparado e ter a saúde restaurada. Abençoa tantos outros que estão com a Covid-19, essa enfermidade, Deus, desse século.
Ó Deus, tem misericórdia. Ó Pai, abençoa com restauração de saúde. Ó Deus, eu sei que o Senhor está promovendo a cura, Pai. Mas em nome de Jesus, Deus abençoa todos aqueles, ó Deus, que têm sofrido porque também perderam entes queridos. Ó Deus, nós como perdemos amigos, também com a Covid. Ó Pai, e rogamos que diante da Tua misericórdia, o Senhor venha assistir também a nossa vida, Deus. Porque nós precisamos confiar no Senhor, na palavra do Senhor e aprender a nos alimentar da Tua palavra. Ó Deus, que o nosso maior medo seja o medo de morrer sem Cristo. Que a nossa maior preocupação seja a preocupação da morte daqueles que morreram sem Cristo também, Deus. Aviva a nossa vida para isso, aviva a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, isso aí, ivermectina lá. O Gilberto também conhece o remédio, Roberto. Eu fiz até uma brincadeira. Eu falei assim, ó, manda então, né, se cuida de boi, manda pro burro do pastor, né? Gente amada, louvado seja Deus pela vida de vocês. Nossa, né, ivermectina, o doutor Abito colocou também. Olha lá, Edilene, agradecer pelo emprego. Ó, tá dando certo, pastor. Amém. Nós oramos por isso. Né? Isso é motivo de render graças. A sua alegria é a nossa alegria também, minha irmã. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, pelo emprego, né? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus então. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. Eu sempre falo, olha, tem uma caneta, um papel. Eu vou soltando as divisões, né? E eu procuro fazer o modelo presbiteriano, 3 divisões, quando o texto suporta, para poder sempre ajudar vocês a meditarem na palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai conduzir tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as terras do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Amém. Glória a Deus. Depois eu vou estar olhando com os irmãos, né? Alguma palavra dos irmãos. Os irmãos têm colocado e nós vamos estar orando, sim, viu, Gilberto? Pelas autoridades, né? Para liberarem os protocolos que deram certo em outras cidades. Isso, a cidade de Patos de Minas, meus irmãos, pelo que eu estou vendo, foram uma das únicas que eu tenho ouvido que parou desde o comecinho, para mais de 4 meses. Outras já retornaram, outras não pararam. Né? Nós vamos orar a Deus por isso sim, Gilberto. Meus irmãos, então vamos pensar no tema que Deus colocou no meu coração, a confirmação do testemunho. Nesse texto vai acontecer uma das coisas mais interessantes. Eu lembrei daquele filme do Forrest Gump, né, que mostra ele contando uma história e ele está sentado num banco. E aí ele, para contar sua história, volta para o passado e uma senhora sentada no banco para poder ouvir a história do Forrest Gump. Esse é um dos recursos usados para contar a história, descrever a sua grandeza e os aspectos que ocorreram durante acontecimentos e fatos, eventos, antes dos fatos narrados pelo historiador. Nós estamos num texto, nessa narrativa de Eliseu,
e ela tem o objetivo de confirmar o milagre da restauração da vida do menino. Isso aconteceu no capítulo 8º, do versículo 8 até o versículo 37. É a história que uma mulher, ela dá repouso para Elias, né, para Elias e Eliseu, aliás, Eliseu e o seu ajudante, Geazi. E aí ele quer agradar essa mulher. Ele fala, olha, quer que eu peça alguma coisa para o rei em seu favor? E a mulher não deseja nada, ela fala que está satisfeita como ela vive. E depois ele pega, então, percebe que essa mulher não tem filho, né? E ele, então, diz para ela que ela vai ter um filho. Mas ele vai dizer também que vai ter uma grande seca, uma grande fome nesse tempo, e ela precisava ir para outro lugar para poder cuidar da sua vida. O texto, depois nós já estudamos, a criança morre e ela clama a Eliseu, ela vai em busca de Eliseu e Deus ressuscita a vida daquele filho dela. Segundo De Carson, meus irmãos, esse relato agora, ele não está em ordem cronológica, então por isso que eu falei da historinha de Forrest Gump, quando conta uma história, e depois ele volta para trás. O narrador da história do livro dos Reis, ele vai contar o que está acontecendo lá para frente e depois ele volta um pouquinho, né? Como se ele desse uma respirada, está contando a história, e aí ele volta a falar do fato que não ficou registrado. E aí ele vai trazer a história que envolve Geazi. E se vocês pensarem comigo, Geazi, ele já morreu de lepra, né? Então isso foi acontecido bem antes da cura de Naamã. Essa fome já estava predita, né, no capítulo 4, versículo 38 até versículo 41. Contudo, todo esse período de fome, nós vemos a manifestação, meus irmãos, do cuidado de Deus com o seu povo. E nós vemos que Eliseu traz um favor, uma atenção diferente para essa mulher. Então esse acontecimento ele aconteceu antes da cura de Naamã. O autor do livro de 2 Reis não afirma, né, seguir uma norma rígida, cronológica, um fato atrás do outro ou à frente do outro. Não sabemos qual foi o rei. Segundo alguns teólogos, dizem que poderia ser até Jeú, que eu vou depois fazer no próximo estudo, um estudo bem sucinto de toda a história desse rei. Esse rei é como um exterminador. Ele vai exterminar toda a casa de Acabe. Segundo alguns teólogos, poderia ser Jeú, porque ele vai perguntar de Eliseu. Ele não conhecia Eliseu. Não era Jorão ou Jeorão, porque ele já conhecia Eliseu e a vida de Elias. Meus irmãos, os acontecimentos nós vamos ver a bondade do Senhor. E no tema dessa noite nós vamos ver a confirmação do testemunho. E é importante nós pararmos para pensar sobre isso porque mostra que Deus ele é grande, ele vai realizar os seus propósitos, embora o seu povo iníquo, muitas vezes desobediente, rebelde, Deus é sempre gracioso, estendendo a sua mão de misericórdia. A confirmação do testemunho é o tema. Então, o que a confirmação do testemunho demonstra? Olha, se você tiver com uma caneta, um papel na sua casa, anota aí, ó. A confirmação do testemunho demonstra a confiança na palavra do Senhor. Meus irmãos, olha o versículo 1 até o versículo 3. Falou Eliseu a esta mulher, cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: levanta-te, vai contra tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre essa terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. A mulher confia na palavra de Deus. Eu tenho ensinado para vocês que o profeta, ele é a presença da palavra de Deus. Um dos ofícios de Cristo é que ele é o profeta. Ele é a palavra de Deus. Essa mulher sunamita rica, ela sai com a sua família. E agora ela procura, então, proteger a sua família. Meus irmãos, em várias ocasiões, nós vemos que Deus usou a escassez dos alimentos
a falta de chuva para disciplinar o seu povo desobediente. Deus manda a peste, a fome, para que o povo se volte para ele arrependido, meus irmãos. Nós já lemos muitas vezes com vocês, Deuteronômio capítulo 28, se o povo obedecer a Deus será abençoado, mas se desobedecer, Deus vai punir o seu povo. Meus irmãos, o profeta alertou essa mulher para que ela escapasse da fome. E ela vai então para a terra dos filisteus, ela se muda. Ela percebe então, meus irmãos, de antemão, que haveria a escassez dos alimentos, e essa mulher, ela conseguiu então providenciar um lugar temporário. Ela foi para a Filistia, o texto diz. Fugiu. Observe que o marido dela não é mencionado. Meus irmãos, é importante falar sobre isso. Pode ser que ele seria bem mais velho que ela e pudesse ter falecido. A fome veio por ordem do Senhor e estava sob o controle de Deus também, porque Ele é Senhor de tudo. O Salmo 105:16 diz: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou toda a criação e ela passou a existir. Deus tem o poder da criação. E nos dias de hoje Deus, Ele fala e a criação está sob o poder da sua vontade. O Salmo 148. Se nesses tempos, meus irmãos, de disciplina e aflição que esse povo de Deus passou, o povo tivesse orado, confessado os seus pecados, Deus o teria livrado, meus irmãos. Esta é a mensagem que traz o livro dos reis. É a mensagem que traz o texto, inclusive, que nós estudamos domingo, sobre o livro dos Crônicas, que é o livro contado a história na perspectiva sacerdotal. O povo precisa se voltar para Deus. O sacerdote é aquele que ora, é aquele que intercede diante do povo para Deus. O povo de Deus é para orar e arrepender dos pecados. No tempo da aflição, irmãos, da disciplina de Deus, confessar os pecados. Quando as pessoas ignoram a palavra de Deus, o Senhor, Ele vai falar, meus irmãos, pela criação, Ele vai punir o seu povo. Ele vai lembrar que tudo está no seu controle. Nós aprendemos nesse primeiro momento, meus irmãos, que essa mulher, ela confirma o testemunho porque ela confia na palavra de Deus. Nós somos chamados para confiar na palavra de Deus. Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio. É o socorro bem presente nas tribulações. Jesus, meus irmãos, é a palavra de Deus, a verdade, a vida, que dá esperança, conforto e confiança para agir. A nossa força para enfrentar esses tempos de crise que nós estamos passando, meus irmãos, pode ser sim a disciplina de Deus sobre o seu povo. Nós temos que orar e nos humilhar, e Deus pode sarar a nossa terra, a nossa nação. Deus tem todo o poder. E nós precisamos, como essa mulher, confiar na palavra de Deus. Ela ouviu o profeta. E ela foi para a Filistia, terra dos filisteus. E agora ela está voltando. Acaba-se a fome. É interessante vocês olharem isso, porque o contexto tá, meus irmãos, de que o povo passou muita fome. Mãe cozinhou o filho da outra, e o filho da outra, que era para ser cozido, a outra nega então a proposta. O rei se volta contra Eliseu. O capitão do rei duvida que ia ter bastante mantimento para o povo. Depois de 24 horas, eu estudei isso com vocês. Se vocês voltarem o texto, graças a Deus está até gravado, vocês podem depois olhar de novo. A palavra de Deus cumpriu. Do versículo 16 até o versículo 20, que nós não seguimos esse texto, aquele que duvidou foi atropelado. Eliseu disse: olha, você não crê na palavra de Deus? E aí o texto mostra que, olha só o versículo 19 do capítulo 7. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: assim, ainda que o Senhor fizesse abrir a janela do céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás, e com os teus olhos, porém, não comerás. Assim sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Aqueles 4 leprosos, eles voltaram e compartilharam que havia fartura na terra.
E o povo de Deus vai buscar comida, fartura. É aquele que duvidou é atropelado porque não confiou na palavra de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, para confiar na palavra de Deus. Mas em segundo lugar, a confirmação do testemunho mostra o testemunho do poder do Senhor. Então, a comprovação do poder do Senhor. Olha o versículo 4, o versículo 5 do capítulo 8. Ora, o rei falava a Geazi, ou Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, todas as histórias, as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chamou o rei pela sua casa, clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Meus irmãos, o rei quer saber das coisas de Deus, e eu prefiro acreditar, segundo alguns teólogos, é Jeú. Você vai estudar mais para frente, tá vendo? Não está em ordem cronológica a escrita de como aconteceu a história. E o rei quer saber, quer conhecer quem é esse profeta. E ele está contando a história, de repente, imagina você contando uma bênção e aquele que você conta a bênção aparece na mesma hora. Então nós temos agora, meus irmãos, a comprovação do poder do Senhor. Então, a confirmação é comprovada pelo poder de Deus. E a história mostra sempre, meus irmãos, o cuidado constante de Eliseu pela sunamita, a sua família. A mulher, ela age como o chefe da casa, talvez porque o marido já idoso, né, tivesse morrido a essa altura, mas ela retorna. Meus irmãos, e o tratamento que ela vai dispensar ao rei mostra, de fato, o cuidado e o valor que Eliseu tinha por essa mulher. O relato, meus amados irmãos, dos milagres na vida da mulher sunamita revela o poder extraordinário de Deus. Ela não tinha filhos e seu marido era de idade, mas assim como Deus fez com Abraão e Sara, Gênesis 17, o Senhor deu nova vida a esse casal e a mulher concedeu, e deu à luz ao filho. O filho adoeceu e morreu. No entanto, o Senhor ressuscitou ele dentre os mortos, meus irmãos. E esse Deus é o Deus que preserva os viventes. O Salmo 69 diz: na tua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Meus irmãos, nós vemos que a fome nos lembra que somente Deus pode tornar a natureza produtiva. A morte nos lembra que somente Deus pode e tem o poder e a autoridade de tomá-la. Olha Eclesiastes 8, 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Deus é o dono da vida. Quando o período de fome se encerrou, então essa mulher se volta da terra dos filisteus. E o lugar apropriado agora para o israelita, ele não é ficar num povo que não é o povo de Deus, ela se volta para sua casa. Ficou até o tempo que era necessário. E houve um tempo que ela não estava segura, mas agora ela vai buscar então a segurança, porque ao retornar para sua casa, outros se apossaram dos seus bens, das suas terras, das suas coisas. E ela então vai clamar ao rei. E é maravilhoso que agora ela vai ter a atenção do rei. Ah, meus irmãos, Eliseu havia oferecido para ela a ajuda do rei se ela precisasse. Volta comigo, por favor, no capítulo 4, o versículo 13. Olha que interessante isso, meus irmãos. O capítulo 4, versículo 13, do segundo livro dos Reis. E disse ao seu moço, disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu lhe fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Meus irmãos, essa mulher disse: olha, eu estou satisfeito, tranquilo, não preciso de nada não. Eliseu já havia oferecido para ela a ajuda do rei, mas agora veio a oportunidade. Ela está diante do rei. E era assim que acontecia antes, meus irmãos. Aquele que precisava resolver os seus problemas, ele já ia direto do rei e para o rei.
E foi assim, meus irmãos. Ela teve a oportunidade de falar com o rei e de ser bem recebida, porque agora, olha que é interessante, nós lemos, contava ela ainda, e aí veio junto com o filho, olha, esse aqui é a moça, olha o filho dela que está ressuscitado, é ela. Esse é o rapaz que teve a vida de volta. Meus irmãos, nós vemos que Jesus é a palavra de Deus. Essa mulher confiou na palavra de Deus. Ela teve a esperança para poder continuar aí lutando, teve o conforto, confiança para agir. Nós vemos agora que Jesus é o poder de Deus para o seu povo. Ele traz vida para o morto, socorro para o aflito, a restauração para o perdido pecador. Jesus deseja, meus irmãos, manifestar sempre a sua graça. E nós vemos a graça de Deus agora manifestada como o testemunho do poder de Deus. A coisa mais maravilhosa na vida, meus irmãos, é quando nós começamos a falar das maravilhas de Deus. É quando nós estamos contando as coisas boas que Deus já nos fez. E Deus havia restaurado a vida daquela criança. Agora o rapaz volta. Depois de 7 anos, imagina já um adolescente, um jovem. E houve uma comprovação, meus irmãos, em segundo lugar, do poder do Senhor. Meus irmãos, a confirmação do testemunho é quando nós cremos na palavra. É quando nós vemos, meus irmãos, o poder de Deus, a confirmação do poder de Deus. A comprovação do poder de Deus. Mas em último lugar, em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver que a confirmação do testemunho também é o desfruto da providência de Deus. Quem Deus cuida, Deus nunca vai desamparar. E glória a Deus por isso. Olha o versículo 5, versículo 6. Contava ele ao rei, ao seu Eliseu, restaurar a vida de um morto, quando a mulher cujo filho que lhe havia restaurado a vida chamou, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher desse seu filho, né? Eu acabei lendo antes, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as terras do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Meus irmãos, essa mulher então que confia na palavra de Deus, essa mulher que comprova o testemunho do poder do Senhor, né? É uma mulher que traz a comprovação do testemunho de Deus, o que Deus tem feito. Nós vamos ver agora, meus irmãos, que ela vai provar da providência de Deus. No mesmo instante que Geazi descrevia o milagre maravilhoso da ressurreição, e a mãe da criança entra na sala do trono. E havia voltado, né, para sua casa depois de 7 anos, e descobriu que gente desconhecida tinha se apossado nas suas terras, tinha roubado os seus anos de produção. E naquele tempo, meus irmãos, era comum levar ao rei, né, diretamente os problemas que o povo passava. O fato de Geazi estar lá como testemunha de que as terras pertenciam a essa mulher facilitou muito a decisão do rei. Anos antes, meus irmãos, quando o filho havia morrido, a mulher nem sequer imaginou ter aquela experiência, como eu já falei para vocês. Tão doloroso seria o papel da preservação da sua propriedade. É interessante quando você olha para o texto, depois ela fala, olha, eu não pedi nenhum filho, você deu um filho, ele morreu. E aí Eliseu vai orar e essa criança ela vai ser ressuscitada. E agora, meus irmãos, essa mulher está aflita. Imaginemos, meus irmãos, que tristeza, voltar da sua terra para a sua terra e outras pessoas tomarem posse daquilo que é seu. E agora nós vemos, meus irmãos, que na providência de Deus, essa mulher vai ver a preservação da sua propriedade. E essa palavra providência é maravilhosa. Estudar a doutrina da providência, eu quero estudar com vocês em outra oportunidade, mas essa palavra vem de provideo, do latim, e significa ver adiante, ver de antemão. Deus não apenas, meus irmãos, sabe o que se encontra à nossa frente, mas Ele também planeja tudo o que vai acontecer, o futuro está nas mãos de Deus, e Ele vai executar com perfeição. Deus tem preparado, meus irmãos, vida. E vida em abundância, nós precisamos confiar na providência que é Jesus Cristo. E como é maravilhoso contemplarmos, amados irmãos, o cuidado providencial de Deus.
E nós olhamos para esse texto, nós vemos agora, já está contando a história, e a mulher aparece e faz um pedido. Meus irmãos, ela está confiante de estar diante do rei, porque ela confia na palavra de Deus. Ela tem esperança, conforto. Ela agiu e ela volta com confiança. Ela vê, meus irmãos, de fato, o amor desse Deus maravilhoso, né? O poder daquele Deus que havia restaurado, trazido a vida do filho que havia morrido, socorro para o aflito, a restauração do perdido. Mas agora nós vemos, meus irmãos, também, que Jesus é a providência. Quando nós olhamos para a providência, a restauração dessa mulher, meus irmãos, do texto, de ter as suas terras, vem vai mandar até o promotor com ela aí, doutor Hamilton, ó, manda um oficial com ela e ela vai receber de volta o campo, inclusive as rendas do campo, daquilo que aqueles que haviam usurpado dela. Quando nós olhamos para a nossa vida, aplicando essa palavra, meus irmãos, Jesus é a providência da nossa vida. Ele trouxe a restauração da nossa comunhão com Deus. Ele vai manter a salvação para sempre. E nós estaremos no céu com Jesus. A bondade, meus irmãos, que nós vemos da sunamita com Eliseu foi recompensada. O cuidado que ela teve durante o período de fome. É claro que é bom nos precavermos sempre, meus irmãos, contra o mal. O texto nos apresentou a previsão do mal que estaria para vir e por vir. Mas nós aprendemos a atitude sábia. Essa mulher, ela se escondeu, ela creu, ela acreditou, ela andou na palavra de Deus, que é o nosso único refúgio, meus irmãos. E nós precisamos caminhar assim, concluindo esse texto. Confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, confiar, meus irmãos amados, no testemunho do poder do Senhor Jesus. Na palavra de Deus, Jesus cumpriu toda a vontade de Deus, Ele é a nossa rocha, a nossa segurança. Ah, meus amados irmãos, Jesus, Ele é o poder de Deus que traz vida para o morto, socorro para o aflito, restauração para o perdido pecador. Trazendo esse texto para a prática dos dias de hoje, meus irmãos, a confirmação do testemunho é quando nós caminhamos confiando na palavra do Senhor, como sendo lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o testemunho que nós temos, meus irmãos, que Deus cumpriu a sua vontade sobre Jesus, o nosso Salvador, e a vontade de salvar o seu povo. E de uma vez por todas, e na providência, Ele mantém a salvação. E Ele chama, Ele convida sempre o seu povo a ter uma vida na confiança da palavra. E na testemunho da palavra, meus irmãos, Ele pode trazer vida até para aquele perdido pecador. Até para aqueles que conhecem a Deus e estão vivendo em pecado. Deus deseja restaurar as nossas vidas, meus irmãos. Por isso, se renda a Jesus. Confie no poder do Senhor, no testemunho de vida, meus irmãos, que Ele tem para nos dar por meio de Jesus, que é a providência de Deus sobre a nossa vida. A confiança na palavra do Senhor, no poder do Senhor, na providência do Senhor. Ah, meus irmãos, Deus nos abençoe. Nos dê, meus irmãos, entendimento que nós precisamos aprender a confiar mais em Deus e a depender mais de Deus e a desfrutar das bondades do nosso Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que bom. Nós temos a nossa irmã Fátima ainda conosco. Olha, Deus abençoe, minha irmã, boa noite. Olha o nosso presbítero, né? Major do Wilson, boa noite, Major, a nossa irmã Matilde. Isso, ela conseguiu entrar agora, ela colocou, né? A Marlene também com a gente, a Marlene Galhardo. Olha, Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós somos chamados para confiar no testemunho, meus irmãos. O testemunho que nós temos é o testemunho da palavra de Deus. O testemunho da palavra de Deus é Jesus que se encarnou por nós.
Essa mulher confiou em Deus, nós somos chamados para confiar em Deus, na palavra de Deus. E de comprovar o testemunho, porque Deus é bom sobre as nossas vidas. E além disso, desfrutar da providência de Deus. Olha, ela voltou para casa e teve não só a terra, mas também aquilo que outros usufruíram da sua terra. Deus seja louvado, meus irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Né? Um abraço a todos vocês. Deus sustente muito a vida de vocês com fé. Né? E vamos caminhar, rompendo em fé. Pai querido, obrigado, porque mais uma noite nós estudamos a Tua palavra, Deus, e nós agradecemos, ó Deus, o privilégio. Queremos guardar no nosso coração essa confiança, Deus, na Tua palavra e, ó Deus, caminhar, ó Deus, com esperança, com força, com fé. Desejamos, ó Deus, compartilhar das graças com uns com os outros, ó Deus, da bondade do Senhor sobre a nossa vida e testemunhar que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. E ainda assim, ó Deus, descansar nas providências do Senhor. Nesta vida também eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, como diz a Tua palavra santa. Mas também, ó Deus, nos alegrar porque nós não somos desse mundo. Nós estaremos para sempre com o Senhor, Pai. Louvado seja o Seu nome por isso, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Uma ótima noite para todos. Amém.